pela oportunidade que Deus tem nos proporcionado de estar aqui. Coisa boa estar na casa de Deus. É melhor estar aqui, diz o Salmo 84, né, do que estar em qualquer outro lugar. Porque aqui nós nos reunimos em culto solene para adorar ao nosso grandioso Deus. Meus queridos, nós vamos dar sequência, como nós estamos estudando a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta, o capítulo é o 2. E hoje nós vamos iniciar falando dos versos 3 e 4, né? Exatamente, doutor. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 3 e 4. Semana passada nós falamos sobre mordomia no sentido de servir a igreja, o líder servir a igreja como aquele que prepara, né, o alimento para trazer para a igreja. E é importante, irmãos, para a gente entender mais, no caso vocês entender mais, que a vida do pregador, daquele que prega, que ensina, é a vida da sua mensagem. O pregador, o mensageiro, ele não pode pregar uma coisa e viver outra. Ele tem que pregar o que ele vive, para que ele não seja reprovado, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Homens infiéis e inidôneos estão desqualificados para instruir a igreja de Deus, para instruir outras pessoas. Ou seja, a vida do pregador é a vida da sua mensagem. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo, nesta segunda carta, né, a segunda carta a Timóteo, o capítulo 2, o verso 3 e 4, o apóstolo Paulo diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Você foi convocado para a guerra? Amém. Você foi chamado para lutar a guerra do Senhor? Não é? E a sua luta não é contra as pessoas, contra a carne, é contra os demônios que usam as pessoas para tentar desestabilizar você. Não é? A gente não pode perder esse foco, porque se a gente perder esse entendimento, a gente vai querer agir da maneira que o homem natural age. A gente precisa agir pelo Espírito Santo, porque não é pela minha força nem pela tua força, mas é pela força do Senhor. O apóstolo Paulo passa da figura do mordomo para a figura do soldado. Paulo começa falando, né, que o líder, o pregador, ele era um mordomo, ele é um mordomo. Só que Paulo sai agora da figura de mordomo, conforme o versículo 1 e 2, e entramos agora no versículo 3 e 4, e Paulo agora mostra o pastor, o líder, o cristão de uma forma geral, como um soldado do exército de Jesus.
E Paulo diz: ele já havia ensinado que a vida cristã é uma luta sem trégua contra os principados e potestades, e que por essa razão todo cristão deve estar revestido com a armadura de Deus e equipado com as armas espirituais. É o que nós estamos falando. Lembra que nós estamos falando isso nos cultos de domingo? Que nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Porque a armadura de Deus, ela não falha. A armadura dos homens tem brecha. A armadura dos homens, elas têm encontro, que nesses encontros, entre uma parte e outra, fica aquelas fendas. E por ali pode passar a flecha, pode passar a lança, pode passar a espada, pode passar o cutelo. Mas a armadura de Deus, ela é intransponível quando o crente se veste dela. E Paulo agora traz a figura do soldado para a vida do crente, fazendo Timóteo entender que a luta dele, antes de tudo, é com o império das trevas, contra o arqui-inimigo de Deus, o arqui-inimigo do homem, Satanás e seus demônios. E que nós precisamos estar revestido quantos dias? Todos os dias. Estar revestido das armaduras de Deus. O ministério, irmão, tem certas semelhanças com a carreira militar. O ministério, o exercício do ministério pastoral, o exercício do ministério diaconal, se assemelha à carreira de um militar. Epíteto afirmou: a vida de todo homem é uma espécie de militância, uma militância ampla e variada. O que é militância? Luta. Ou você não tem luta? Todo dia você tem luta. Então a sua vida é uma luta constante. E a principal luta é você lutar pela vida eterna que você recebeu. E que o inimigo trabalha para você perder o tino, o controle, a direção, a orientação, o senso comum. O apóstolo Judas, vê aí Judas, verso 3, Judas fica coladinho com o livro do Apocalipse, Judas, verso 3. Olha o que o apóstolo Judas diz: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos ao quê? Ao quê? A batalhar pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Quem é os santos aqui? Nós. Deus te entregou fé salvadora pela ação do Espírito Santo quando você ouviu o Evangelho, creu no Evangelho, o Espírito Santo veio habitar em você e você passou a ser salvo em Cristo Jesus. E Judas orienta a gente a batalhar por essa fé, estarmos de pé. O inimigo, irmãos, lembra de Pedro? Quando Jesus veio, lá no capítulo 14 de Mateus, por cima das águas, e a Bíblia diz que os discípulos estavam tão atormentados de medo pelo que estava acontecendo. Forte tempestade, fortes ventos,
ondas muito altas que estavam deixando aqueles homens que eram pescadores, experientes do mar, estavam deixando eles com medo, atormentados. E a Bíblia diz que Jesus, vindo por cima das águas, ao reflexo da luz da lua, da noite, eles temeram e gritaram: é um fantasma. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Jesus não estava perto do barco, estava a uma certa distância, mas a voz era perceptível. Ao que Pedro disse: Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Jesus disse: vem. Jesus nunca vai dizer a você que não vá a ele. Ele sempre vai dizer: vem. Só que quando Pedro desce do barco e já experimenta o sobrenatural de Deus, porque quando ele desce do barco, ele pisa na água e não afunda. Desce do barco e não afunda, porque ele estava olhando para Jesus. Só que, irmãos, existe um momento na vida da gente que, se a gente tirar o foco de Jesus e começar a olhar para o que está em volta, a gente afunda. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro começou a olhar o tamanho da onda, o som do vento zunindo no seu ouvido, a tempestade forte. Ele começou a, é como se ele estivesse dizendo: que loucura que eu fiz, sair do barco. Quando Pedro começou a olhar para o tamanho da onda, para o barulho do vento e para a tempestade, ele começou a afundar. Mas lembre que ele começou andando por cima do barco. Às vezes nós estamos muito bem quando nós focamos exclusivamente em Cristo. Satanás usa as pessoas para tirar você do foco. O que está à sua volta, você não pode se permitir ser atingido pelas palavras de desânimo, pelas palavras de humilhação, pelas palavras que lhe ferem, pela situação que surgiu, porque você não procurou, mas ela veio até você. Você não procurou, mas chegou. O que você vai fazer? O que precisa ser feito. Você não pode fugir do problema. Você tem que encarar o problema. E qual foi o problema de Pedro? Deixou de olhar, começou a afundar. Aí quando ele começou a afundar, ele disse: Senhor, socorre-me. Aí Jesus chega e pega na mão dele. Por que temeste, homem de pouca fé? Não tenha medo não. Jesus está com você. Você não vai morrer afogado nessa tempestade. Aleluia. Você não vai perecer. Siga em frente e batalhe como bom soldado de Cristo Jesus. Então a nossa vida, ela é uma luta, uma guerra constante. Satanás trabalha para tirar sua paz, tirar seu sossego, para mexer com as suas emoções e desestabilizar você. Você não pode se permitir a tal coisa. Você não pode. Porque se você se permitir a tal coisa, você corre o risco de morrer no meio do caminho, se afogar no mar da vida. Tem um hino de Estevão Jacinto muito antigo, né? Que ele cantava: no mar revolto da vida
Queres encontrar uma saída e não encontras. Jesus do céu está vendo tudo que estás sofrendo. Ele te ama, ama com amor profundo, não te esquece um segundo, pois tem guardado nos céus seu nome em suas mãos. Olha para o alto e contempla a vitória que já se aproxima. Levante a cabeça, confia em Cristo, Ele nunca falhou. Tua vitória em Cristo está garantida. Está garantida. Creia que há esperança, Jesus não mudou. Não mudou. Vai dar tudo certo. Não recue. Eu creio, Jesus. E Seneca, essas pessoas que eu estou falando aqui, irmãos, foram pessoas que viveram depois da época de Cristo. Homens que não eram crentes, mas que tinham uma visão do serviço militar, da qual Paulo faz essa analogia entre o serviço militar e a vida do cristão. Como eu citei de Epiteto, que é o nome desse que eu citei, né? Afirmando que a vida de todo homem é uma espécie de militância ampla e variada, e Seneca sintetizou, resumiu: viver é ser um soldado. Nesse sentido, há 4 verdades que destacaremos a seguir. Seneca disse que viver é ser um soldado. Um soldado, ele está em constante batalha, constante conflito, constante ação. E como soldados de Cristo que nós somos, nós precisamos empunhar a arma da palavra de Deus nas nossas mãos e usar esta arma para ir em frente. E dentro desse contexto, em primeiro lugar, dentro da síntese que Seneca trouxe, que viver é ser um soldado, Paulo diz: o obreiro cristão precisa ser um bom soldado, como está registrado em 2 Timóteo 2,3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Aí vem: não basta ser um soldado, é preciso ser um bom soldado. Não basta ser um crente, precisa ser um bom crente, um crente de verdade. Glória a Deus. Não basta ser um obreiro, é preciso ser um bom obreiro. Há muitos obreiros que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Aquele que exerce o ministério deve fazê-lo com excelência. Isso seja o meu ministério, seja o teu ministério. Não aceite menos do que a excelência, porque você não está fazendo para o homem da terra, você está fazendo para o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Por isso que nosso esforço, nós devemos nos esforçar para dar o melhor para Ele. Aquele que exerce o ministério deve fazê-lo com excelência, e isso precisa ser demonstrado tanto no caráter pessoal quanto no exercício de sua função. Excelência, qualidade, integridade, fidelidade, honestidade, honra.
submissão a Cristo. Em segundo lugar, o obreiro cristão precisa estar disposto a sofrer. E aí? Está disposto? Não é para você me dizer, é para você pensar. Está disposto a sofrer? Ou você quer ser aqueles crentes nhen? Que triste. Ai, Jesus, cadê esse Jesus? Crente com nhen. Você é um soldado. Soldado tem que estar armado, municiado e preparado para qualquer situação. A vida cristã não é um parque de diversões, mas um campo de batalhas. O obreiro não é um turista, mas um soldado. Olha, os diáconos, os pretendentes ao diaconato. Ministério é sofrimento. Pastor, eu vou desistir. Fica à vontade. É melhor desistir e não exercer do que exercer e não exercer com excelência. O obreiro não é um turista, mas um soldado. Não vive buscando deleites, prazeres, mas está pronto para sofrer. Pastor, esse negócio de ser diácono não dá para mim não. Tem que chegar antes de todo mundo. Olha, o diácono é o primeiro a chegar e o último a sair. Pelo menos comigo, eu exerci, graças a Deus, o meu diaconato com qualidade. Louvado seja Deus por isso. Servi 9 anos como diácono. Antes de ser diácono, eu já exercia o diaconato, mesmo sem ser reconhecido pelo que eu fazia. Trabalho do Senhor com muita satisfação e com muita excelência. Muitas vezes o papel do soldado é colocar o corpo como parede viva entre o inimigo e aqueles a quem ele ama. Um soldado, irmãos, vamos citar aqui um exemplo. Quando o exército de um país vai para uma guerra, ele vai para defender quem? O país. Tem uma multidão de gente lá no seu país e ele sai do seu país, se desloca da sua casa, do seu lar, da sua pátria, para colocar o corpo dele para receber tiro, bomba, seja o que for, em defesa do seu país. Espiritualmente é a mesma coisa. O cristão, ele se coloca muitas vezes entre Satanás e aqueles a quem ele ama, e ele é atingido. Como eu disse há minutos atrás, é atingido com palavras duras, é atingido com decepção, é atingido com dores, com sofrimentos, das quais ele não procurou, mas foi atingido, porque as circunstâncias assim o permitiram. É sacrificar-se por aqueles a quem defendem. Não há ministério indolor, ou seja, não se executa, não se exercita liderança sem sofrimento. É muito bonito alguém dizer, a dirigente fulana, o dirigente cicrano, o diácono beltrano, o pastor cicrano. Na hora da apresentação dos cargos, todo mundo estufa o peito de pombo, né? Para achar, pensando que é muita coisa. Somos apenas servos, cooperadores de Deus, para o serviço do Senhor, para o engrandecimento do seu nome. Mas quando chega a hora da dor, não vou não.
Irmão, tem que visitar. Ah, posso não. Irmão, tem que levar a ceia. Não posso. Irmão, tem que ir no hospital visitar. Não posso. Nunca pode. Mas na hora das apresentações, isso é um coitado. Não sabe nem o que é, nem o que quer. Não enxerga a realidade do exercício do ministério. Não há vida cristã sem sofrimento. Não há cristianismo genuíno sem dor. A cruz precede a coroa. Nenhum soldado vai à guerra cercado de luxo, nem vai à batalha achando um quarto confortável, mas sim uma tenda estreita, provisória, em que há muita dureza e severidade e desconforto. Quando o soldado sai de sua casa, que vai a caminho do confronto, da guerra, ele não vai cercado de luxo, não. O primeiro carro que ele vai é duro, não tem conforto. Não é um Spin, né? LTZ, o Premier completo, com 7 lugares, ar-condicionado, Bluetooth, internet, móvel e etc, etc. Não. Ele vai num Jeep duro e num tanque quente, com ar quente, ansioso, porque fica na expectação de a qualquer momento começar o tiroteio, o bombardeio, e ele lá, será que eu volto? Será que eu chego? O que volta doente, né? Não é? Sem graça. Meu sono não é. E quando chega lá no acampamento de guerra, ele não tem uma cama confortável, ele dorme no chão, na dureza. E trazendo isso para os nossos dias atuais, irmãos, tem muito crente que só quer o conforto que o Evangelho proporciona, mas não quer a dor que o Evangelho traz. Ser crente é lutar todos os dias contra o pecado e contra Satanás, mas é estar de pé com a bandeira do Evangelho levantada, dizendo e declarando: em Cristo eu sou mais que vencedor. Louvado seja o nome de Jesus. De igual modo, o cristão não deve esperar dias fáceis. Sua fidelidade a Cristo certamente lhe acarreterá oposição e escárnio. Você vai encontrar oposição contra a sua vida em Cristo. E a oposição, presta bem atenção, ela não começa fora da sua casa, ela começa dentro da sua própria casa. Mateus, abra aí tua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Verso 16 em diante, Mateus 10, 16 em diante. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e tereis por e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós
que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem falará através de vós. Olha agora, um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão o quê? Morte. E por causa do meu nome sereis odiado de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros da família. Entretanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai do alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Forte, né? Quem falou isso? Jesus. E ele continua. Vamos lá? Versículo 31. Vamos para o versículo 31. Por isso não temais, bem mais valeis do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Olha agora, não penseis que vim trazer paz aonde? A terra. Não vim trazer paz, mas o quê? A espada, a guerra. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai. Por que a discórdia? Porque ele converteu-se a Cristo. O pai não quer que ele se converta a Cristo. Isso, eu passei por isso. Eu me converti e meu pai disse: não fale comigo. Passei por isso. Esse versículo aqui se cumpriu na minha vida. Não é? Continuando o versículo 35. Entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. E quantas vezes, irmãos, a gente ama mais a mulher, mais o filho, mais os bens do que a Deus? A Bíblia manda que nós amemos nossa esposa a ponto de darmos a vida por ela. A Bíblia manda a gente amar os nossos filhos a tal ponto de nós nos sacrificarmos por ele, procurando fazer o melhor por ele. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Continuando, verso 37 do capítulo 10 de Mateus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Tem aquele que fica reclamando o tempo todo: menino, toma a tua cruz e vai-te embora servir a Jesus. Não, porque é assim, é porque é assado, e tudo reclama. Meu filho, você tem problema, eu tenho problema, nós temos problemas, coisas acontecem negativamente, mas este foi o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, porque tu abriu os olhos e não pagasse nenhum real para Jesus. Glória a Deus. Tu está respirando o ar de graça.
tu estás de pé. Enquanto tu tem vida, Deus pode fazer muita coisa na tua vida. Aí Paulo diz, em tudo, dai graças. Deus está te ensinando com esta luta. Deus está te preparando com esta luta. Deus vai te honrar nesta luta. E Deus vai fazer o que você nem espera. Glória ao nome de Jesus. Amém? Então, não pare. Não desista. Porque a luta daquele que é chamado para ser soldado de Jesus Cristo é grande. Mas te arma com as armaduras de Deus e prossegue adiante. Prossegue adiante. Não olha para aqueles que te traíram. Não olha para aqueles que te decepcionaram. Mas olha para Jesus que cuida de você. Todo dia, irmãos. Todo dia o crente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é um renovo para a vida do crente. Tua voz, Senhor, faz o quê? Tremer o universo. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas da alma e que não consegue. Então descansa. Tua voz, Senhor, faz o quê? A voz de Deus levanta. A tua voz me faz prosperar. A voz de Deus me faz estar de pé. Agora, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Agora, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Aleluia. Aleluia! Aleluia ao nome de Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! As vozes que vêm, que é a voz da carne, existe a voz da carne, e a voz da carne muitas vezes ela vem com aquela voz de desespero, com aquela voz de angústia, aquela voz de desânimo, dizendo: desista, desista. Você não está vendo que você está lutando sozinha? Não tem ninguém com você? Tem. Jesus está contigo, soldado de Jesus Cristo. Jesus está contigo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia! O cristão não deve esperar dias fáceis. Sua fidelidade a Cristo certamente lhe acarretará oposição e escárnio. Em terceiro lugar, o obreiro, o líder. Olha, cadê os pretendentes ao diaconato? Hoje aqui só tem 3 que estão fazendo o curso, mas está faltando. Faltou, né? Alguns faltou. Só tem aqui Agnes, Vila Nueva e Manilza, né?
Mas faltou Tiago, não acredito, Flávio está doente, né? Não é? Então, tem que estar preparado, né? Buscar em Deus as armas. O obreiro cristão precisa ser focado no que ele faz. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, diz Paulo no verso 4. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil. Soldado de Cristo, ele trata das coisas de Cristo. Ele trata da luta que ele enfrenta diariamente nos pés de Cristo, o seu comandante. E não se permite se embaraçar. A palavra grega é empleketai, que traduzida significa se envolver, se enrolar, se atrapalhar. Olha, quando um soldado vai à guerra com o outro, de outro país, o outro lá já está esperando por ele. Sabe o que acontece? O soldado vai todo municiado, mas o que está lá também está municiado. Por isso que você precisa conhecer as estratégias de guerra. O soldado de Cristo, ele começa com a oração. Ele começa com a busca do perdão. Ele busca o perdão de Deus e libera perdão. A oração começa a fazer efeito. Depois ele se municia com a justiça divina. Porque é a justiça de Deus que veio sobre nós através de Cristo, que nos faz justificados diante do Pai e nos dá condições de prosseguirmos adiante, que mesmo que alguém nos aponte, nós fomos justificados por Cristo da cruz do Calvário. Depois da couraça da justiça, que nós até falamos no domingo, nós precisamos estar envolvidos com a verdade. A verdade sagrada não pode faltar. Porque se a gente não se envolver com a verdade, seremos enganados pela mentira e ficaremos embaraçados no trajeto da nossa vida com Deus. É essencial conhecermos a verdade sagrada. Louvado seja o nome de Jesus. O ministério de Deus não pode ser o ministro de Deus. O ministro de Deus, diga eu diácono, eu pastor, eu líder. O ministro de Deus não pode ser uma pessoa distraída. Eita, eu nem sabia. Como é que você é um obreiro da igreja, serve na igreja e não sabe nada que acontece na igreja? Tudo a gente coloca lá no canal, no grupo da igreja, mas eu não vejo. Aí o problema é seu. Distraído, displicente, negligente. Não coloca lá para serviçar, mas eu só vi a de baixo. Vai em cima. O cara demora a abrir o zap. Aí quando abre o zap, o grupo de aviso, aí só vê a mensagem que chegou agora. E acho que veio antes. Desça e vai olhar. Mas eu não vi no grupo, não vi porque não procurou. Passei o dia sem pegar o celular. Pois é, quando pegar tem que ver. Puxar. Domingo também, quando termina o culto, se faz desafio. Pois é, a gente avisa no domingo. Avisou no domingo? Não. Avisei, mas você estava conversando. O que a gente está dando um aviso aí fica. Ó, fulana, quando terminar o culto, tu vamos embora logo. Tu não fica conversando, não. Fica logo assim. E em vez de prestar atenção, já fica conversando lá. Correr logo. Não, terminou o culto.
ouve os avisos, presta atenção. Tem gente, irmão, vai ter culto de doutrina hoje. E foi avisado no domingo. Eu não vou não, porque eu estou com uma perna doente. Tá entendendo? A gente avisa no domingo. Vai ter culto terça, vai ter doutrina na terça, discipulado na quarta, 5 de oração na quinta. Aí quando é na quinta-feira, vai ter 5 de oração hoje. Pergunta lá no grupo. E não avisou domingo que ia ter? Toda semana tem, né? Quando não tem, a gente avisa. Mas é aquele crente que fica assim, desligado. Quando vem para o culto, ele fica assim, ó. Celular. Pode dizer assim, eu nem ouvi. Só a misericórdia, né, irmãos? Então, um ministro de Deus não pode ser uma pessoa distraída, principalmente os diáconos, os pastores, os líderes de departamento. Não pode estar distraído. Ele não pode estar distraído com muitos afazeres. Não pode ter a mente dividida com muitos interesses. Seu coração não pode ser um solo cheio de espinhos, no qual a fascinação do mundo e as riquezas e os prazeres da vida concorram e disputem o espaço com Cristo. Não pode, não. Se você é de Cristo, se você abraçou o ministério, se você abraçou a vocação da salvação, não se permita disputar espaço dessas coisas com nada desta vida. Com nada. O obreiro, o líder, o diácono, o pastor precisa ser focado, precisa dedicar-se integralmente, de corpo e alma, ao que está fazendo. A disciplina deve ser uma prova de seu comprometimento com Cristo. Vida disciplinada, vida organizada. Se você sabe, um exemplo, viu? Terça-feira é culto de doutrina, um exemplo. Mas está faltando as coisas na minha casa. Vai na segunda. Eu não pude na segunda, vai na quarta. Mas dia de culto, não falta. Se programa. Para eu sair de casa, irmãos, eu tenho que deixar tudo organizado para vir para cá. Eu cheguei aqui de 5h30 da tarde. Que eu fui atender uma pessoa. Mas para sair, tem que deixar as coisas organizadas. Ah, eu me atrasei. Porque eu fui deixar as coisas. Não, você não se atrasou porque você foi organizar. Você se atrasou porque você ficou presa na novela, na televisão, vendo besteira. Aí quando chega a hora do culto, aí vai fazer as coisas, aí se atrasa, porque foi fazer as coisas em cima da hora. Aí justamente, já é 7h30, vou mais não. Vou mais não. Se embaraça. Programa. Mas pastor, eu vou receber dinheiro, mas eu estou com as coisas em casa para comprar porque está faltando. Quando sair do banco, corra direto. Não venha para casa não, de lá mesmo do banco, passa embora. Porque se chegar em casa, aí vai fazer uma coisa, aí depois dá preguiça, diz, não, eu vou mais tarde, eu vou de noite quando o sol esfriar. Não, irmão, ser organizado, ser disciplinado. Com o compromisso que você tem com Cristo, com o reino, com a obra. Lembra-se de 48:10 de Jeremias. Maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Nossa vida tem que ser dedicada a Ele com responsabilidade, com disciplina, com ordem, com dedicação. O Código Militar Romano de Teodósio
que era um dos comandantes, que foi um dos comandantes do exército romano, ele dizia: proibimos que os homens alistados no serviço militar se comprometam com ocupações civis. Requer-se deles devoção integral ao seu trabalho. Isso era um homem ímpio falando para outros homens ímpios que compunham um exército que comandou o mundo por muitos séculos, matando e assolando. E a orientação era que aqueles que eram alistados no serviço militar não podiam se ocupar com nada civil, ou seja, não podia se envolver com nada que não fosse de alçada da responsabilidade da qual ele foi alistado. A gente sabe que existem os imprevistos. E o próprio nome já está dizendo, imprevisto, chegou, não tem o que fazer. Surgiu um imprevisto, você pode se atrasar, não é? Você pode chegar mais tarde, porque aconteceu um imprevisto. Pode até não vir, né? Mas irmãos, olha, aconteceu um imprevisto comigo, de última hora. Aconteceu um parente que chegou aqui na minha casa, que estava lá na Amazônia, chegou na minha casa agora, eu não posso deixá-lo. Verdade, vai atender teu parente. Chegou de repente sem avisar, está na sua casa, você não vai botar para fora, você vai receber. É uma tia, um tio, um pai, uma mãe, um avô, seja o que for, chegou, você vai receber. Chegou, você de súbito, você não sabia, você chega, recebe. Isso é um imprevisto. Mas alguém chega, oi, irmã, diga, minha amada, é porque eu vim aqui, eu queria saber se a gente poderia ver um filme aí. Não, irmão, eu estou indo para a igreja. Isso não é hora de ver filme, não, isso é hora de ir para o culto. Tem gente que às vezes o inimigo leva alguém na tua casa para te tirar do foco. E tem que cai numa facilidade. Eita, então chegou uma pessoa na minha casa aqui. Pra quê? Conversar besteira. Minha enteada, não, eu vou passar a tarde aí. Venha mais de 4h30, eu estou indo para a igreja. Ela não veio. Entendeu? Eu mandei um dia todo para vir. Chega. Cuidado, irmãos. Não deixa o inimigo te embaraçar. Te liga. Te liga. Te liga que Deus quer te ajudar, te abençoar. Mas tu precisa te ligar. Para tu não ficar aquele crente. Galinha de Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Mas estou. E foi. Sabe nem dizer o que aconteceu. Porque começa a nutrir ou se embaraçar com as coisas. Amém, meus amores? Amém. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém.